Mas agora, meu querido locutor anunciador, quem está por aqui? Vamos lá, dividir pessoas por geração ajuda a entender comportamentos, porque olha só, os baby boomers reconstruíram o mundo pós-guerra. A geração X cresceu com medo de bomba atômica, os millennials viveram o início da internet e a transição digital, e a geração Z já nasce com tablet com Wi-Fi no berço. Mas qual é o impacto disso tudo na educação, na saúde mental e na forma de se relacionar? Hoje vamos conversar sobre redes sociais, algoritmos, ansiedade, o modelo de negócio por trás da sua timeline. Para falar sobre isso, a gente recebe com muito orgulho ele que é professor do doutorado em Educação e Novas Tecnologias lá da Uninter e autor do livro Redes Sociais Digitais na Educação Brasileira, Rodrigo Otávio dos Santos. Porra, meu grande Rodrigo. Essa fera aí, meu. Dizem que sou eu. Obrigado, professor. Ô, professor, obrigado por estar aqui hoje, viu? Exatamente. Eu que agradeço, estamos aí. Que coisa boa. Eu até trouxe o livro aqui pra mostrar, Ah, é? caso alguém... Eu trouxe Se algum um pra... baby boomer... Sim. Eu trouxe um até pra Brincadeira. doar aqui. Vai Ah, eu que quero maravilha. um, hein? Eu Porque quero eu ler pareço a esse. maioria aqui Educação sabe ler. em Tempos Digitais, que eu escrevi com a minha aluna do pós-doutorado. Que maneiro. Acho que ano passado, talvez. E o outro, que esse aqui eu não posso doar, porque é o que eu tenho. É meu mesmo, mas se compra... Mas e se sumir? Você pode... Se sumir, ele vai estar inteiro anotado, Ah, porque que eu droga. leio a coisa que eu mesmo escrevi e anoto, mesmo? o que é um tanto ridículo. Não, é Já legal, vista pô. que saiu da minha própria cabeça, mas tudo bem, né? Mas tem esse livrinho aqui, Redes Sociais Digitais da Educação Brasileira, e esse Educação em Tempos Digitais, esse eu vou deixar um que você tá. Pô, show de Aí, ó, bola, professor, viu? ele tem duas Distribui pra quem adolescentes. Maravilha. Exatamente. Maravilha. Ô, professor, mas, cara, esse assunto é um tema, não digo polêmico, mas é muito amplo e muito discutido, né? E tem um conflito entre as gerações e uma, vamos dizer assim, uma mini guerra hoje em dia, principalmente no mercado de trabalho, né? Que um reclama do outro e assim vai, né? Ainda que, pra contextualizar, essa ideia de geração é uma ideia do marketing, né? É um jeitinho de vender melhor as coisas. Tá. Ela não é uma ideia que necessariamente veio biologicamente ou que tenha vindo de qualquer outra estrutura social. Ela é do marketing. Então como é que eu faço pra vender melhor pra essa galera? Pô, vamos dar um nome pra essa galera e na hora de anunciar eu falo, olha, esse aqui é um produto para a geração X, para a geração Z, para baby boomers e assim vai. Então começa por aí. Mas, independente disso, existem realmente movimentos sociais e conflitos que moldam a forma como as pessoas são. Sim. Né? Ainda que não dê pra você falar, obviamente, que uma pessoa que mora, sei lá, no interior da Indochina é a mesma coisa que uma pessoa que mora na capital do Japão. Né? Claro. Então não é porque eles nasceram no mesmo ano que eles são iguais. Não são. Né? Uma pessoa que mora, sei lá, numa favela no interior do Brasil é diferente de uma pessoa que mora em Nova York, por exemplo. De fato. Então, não é isso que vai fazer. O que faz a diferença são as estruturas sociais que elas têm ao nascer e ao longo da vida. Então essa geração nova, né, a geração Z, é uma galerinha que já nasceu com o celular na mão, né? Então foi a primeira chupeta digital deles. Sim. E é verdade, porque quando eu era criança, agora é bem papo de velho, né? Quando eu era criança e tal. Mas assim, quando eu era criança e nós aqui éramos crianças, se você tava incomodando no mercado, incomodando no restaurante, alguém te dava uma chupeta mesmo. Ah, sim, é verdade. Pode ser. Meu pai às vezes ficava meio brabo e era mais fácil a surra, mas tentava-se antes com a chupeta. Hoje você coloca um celular na frente da criança e ela fica quieta. Ela fica parada. Com isso, acaba que o mundo... Quando você olha o mundo tem... A forma como você enxerga não chega a ser 360 graus, mas é um pouco mais de 180. Sim. Né? A hora que eu fecho num celular, não, eu tô fechado em 6 polegadas. Então eu desligo o resto do mundo e fecho em 6 polegadas. Desde criança, desde que eu sou novinho. Eu chego no mercado do trabalho pra responder, eu fiz todo esse preâmbulo, mas pra responder, eu chego no mercado do trabalho e o que eu enxergo? 6 polegadas. Eu não enxergo o mundo. Aí a gente tem um problemaço, né? Porque você tem um chefe, um gestor que veio antes e que enxerga o mundo batendo de frente com uma pessoa que só enxerga 6 polegadas. O problema é que essa pessoa que só enxerga 6 polegadas tá enxergando como todas as outras pessoas da geração dela, que só enxerga em 6 polegadas. Então, quando eu imagino uma reunião de amigos, bate-papo da galera,
Eu imagino todo mundo numa mesa, conversando. Tá. E gritando, aquela coisa de sempre. Quando você vai ver uma galera que hoje tem seus 16, 17, tem 2 ali, por exemplo, 3 num shopping e mais 28 no celular. E estão interagindo também. Então eles não estão errados, mas eles são tão diferentes que é bem difícil pra você conciliar tudo isso. Não, nessa mesa não tem uma pessoa falando, não, aí que tá. Não tem, né, professor? Nessa mesa dos jovens hoje em dia, não tem uma pessoa levantando e falando, mas aí que tá, cara. Não tem, você não vê. Não escutaram o cara, não tem. É bem mais difícil, bem mais difícil. E o jeito como você interage é o jeito como você se relaciona com a sociedade, né? Com o mundo. Né? Como é que eu aprendi a respeitar o mais velho? De algum jeito eu aprendi. Como é que eles aprendem? De outro jeito. E o fato de aprender de outro jeito faz com que a forma de você trabalhar seja também de outra maneira. Né? E isso, claro, sem falar outras questões socioeconômicas e tal, que uma das questões pontuadas é que a forma de ser adulto mudou ao longo do tempo. Antes, você era adulto quando você pagava todas as suas contas e morava sozinho e casava, certo? A geração do meu pai, Baby Boomer, né? Meu pai nasceu em 48, minha mãe nasceu em 51. Meus pais, eu vou casar e vou ter um filho. Então, quando eu nasci, eu morava num prédio e todas as crianças lá embaixo tinham a mesma idade, porque os pais tinham a mesma idade. Era tudo mais ou menos igual. Na nossa geração aqui, eu tô com 50 anos, vocês estão mais ou menos por aí, 40 e pouco. Eu 40 praticamente esse ano. Eu pareço 50, mas tenho 36. Isso é bem ruim pra você, no caso, mas... É o cigarro. Né? A vida falta de é dormir assim, né? bem, né? Esse é o problema. A gente não pode acertar todas, não é mesmo? E quando a galera tem mais ou menos essa idade, hoje eu tenho amigos que têm 50 anos e tem um filho recém-nascido e amigos de 50 anos que tem um filho de 27. Eu notei isso. Eu fui o primeiro dos meus amigos a ter filhos, né? Eu tenho uma filha de 14 e uma de 11 anos. E agora um ou outro amigo começou a... Aí eu tenho uma... Quando você falou ali, as crianças do prédio tinham a mesma idade que eu, isso veio na minha cabeça na hora. Que eu pensei, cara, mas minhas filhas não têm os filhos dos meus amigos pra brincar, como eu tinha os filhos dos amigos dos meus pais, né? Isso eu senti 10, 12 anos atrás. E pelo jeito, continua assim. E temos um conflito de gerações entre os pais, né? Porque a gente se força a ser amigo dos pais das crianças. Exatamente. Vezes, porque elas são amigas e às vezes não tem assunto, porque é muito distante. E não só não tem assunto, como você tem uma forma de olhar o mundo tão diferente. Porque o mundo dos meus pais era um mundo... É assim, ó. Só tem que fazer isso. É assim. A minha geração já pode ser assim. E a geração atual, que essa geração Z... é do jeito que for. É tudo solto. Né? O que é uma coisa super legal por um lado, mas horrível por outro. Porque se antes, eu aos 25 anos, eu tinha que ter uma casa, no caso do meu pai, tinha que ter uma casa. E uma família. Na minha geração, tudo bem. Se chegar aos 40, pra nos 40 comprar uma casa, tudo bem. Essa geração mais nova, tem gente com 34, 35 que mora com os pais. Porque ainda não amadureceu. Porque ainda se sente infantil. Então também, você vai para um mercado de trabalho no qual as pessoas precisam ter maturidade e aquela pessoa não tem maturidade nem para morar sozinha. Como é que ela vai ter a maturidade? Por outro lado, os meus pais tinham uma expectativa de vida, a partir dos pais deles, de, 65 anos. Hoje, quando uma pessoa morre aos 75, você fala, era jovem. Então, assim, a pessoa tá vivendo mais. Será que não vale mais a pena você ser criança por mais tempo e, portanto, adolescente por mais tempo, portanto, sair de casa mais tarde? Então, são todas essas relações que não tem uma resposta fácil que a gente tá se deparando agora. E a economia também, né? E visão, hein? Mas a economia também era muito diferente, né? Pois porque a gente, sei lá, escutando meus pais, avós falando, a sensação era que você trabalhava 6 meses e comprava um terreno, uma fazenda, entende? Existe até hoje a expressão a preço de banana. Não Isso é à mesmo. toa que há muito tempo atrás um terreno era preço de banana. Isso há muitos anos atrás. Né? Pois E tinha a tecnologia como novidade também. As histórias de gente que trocava linha de telefone por casa. Sim, Imagina quem ficou com a linha, que bosta.
Sabe que eu conheci um cara que trocou uma linha de telefone. Ele trocou a linha de telefone por um terreno. Sim. 2 semanas depois privatizaram e a pessoa que comprou ali sem nada. 2 semanas. Foi não tinha nem como ligar pra nada. Não. desfazer que dó, né? Que dó. Olha, hoje aqui no Boa da Pan, que papo, hein? Sobre gerações, esse conflito, entender também melhor. Porque eu acho que falta muito pra gente. Os millennials, somos nós, né? 80 e... Eu não. Não, você... Eu já passei dessa, já. Infelizmente. Sou 86, você... 91. Então, entender essa galera nova. E é preocupante também. Eu tenho um filho de 4 anos. O Lelo tem uma filha de... 14 e outra de 11. O Thiago de 1 ano. De 1 ano e 8. 1 ano e 8. Então, meses. é preocupante entender. Porque a gente vê, né? Como a gente já trabalhei um período da minha vida como gestor, a gente... E a minha equipe era muito jovem aqui na RIC. E eu tive que lidar com várias gerações no mesmo lugar e estudar sobre isso, porque é difícil, né? É outro acolhimento que você tem que ter, né? Sim. Dentro da empresa. Não podia mandar ajoelhar no milho. E é um, Os bons e é um tempos. desafio, professor, porque a gente não tá preparado, né? Pra cuidar dessa galera. É porque mudou muito rápido. Muito rápido. Assim, ó, tem um livro muito interessante do Heidegger que ele fala mais ou menos o seguinte. De 1990 pra trás, era tudo igual. Eu fiz a mesma coisa que meu pai fez a mesma coisa que meu avô fez a mesma coisa que meu bisavô fez, e assim vai. Ad infinitum era sempre mais ou menos igual. Aí vira 1990 e muda essa chave, no qual as crianças são tratadas de forma diferente. Eu brincava na rua, meu pai brincava na rua, meu avô brincava na rua. O meu filho não brinca na rua. Eu tinha que sobreviver, né? No caso eu não, mas meu pai tinha que sobreviver. Meu pai vendia coxinha no ponto de ônibus aos 4 anos. Meu pai tinha que sobreviver aos 4 anos pra dar sustento em casa, era pobre e tal. O pai do meu pai também. O pai do meu pai também. E o pai do... Eu já não. Eu já cresci com, olha, tem muita coisa aqui. E hoje tem tudo aqui. Por outro lado, porque é sempre legal você fazer o por outro lado, o que o meu pai queria era só um carrinho de brinquedo. E tava tudo bem. Ele ganhava o carrinho e ficava feliz. Quando eu fiquei mais velho, quando eu nasci, né, e fiquei um pouquinho velhinho, eu gostava de uma coisa, eu queria um carrinho de controle remoto, já tinha coisas que eu não conseguia atingir, que eu não conseguia comprar. E hoje, você tem 1 zilhão de coisas. Você tem uma criança de 10 anos, 12 anos, ela quer o mundo, porque ela tem muita exposição a muita coisa. E eu acho também que cria esse negócio assim, né, professor? Que assim, a gente não ganhava o negócio, mas tudo bem, aí você ganhava outra coisa e ia brincar. Whatever. Hoje em dia, se você não ganha, parece que você é um derrotado, entendeu? Sim. A galera que tá em volta te trata como um perdedor, entendeu? Fala assim, nossa, não é possível que você não tenha isso aqui, sabe? Todo mundo tem. Porra. E Na nossa época não rede tinha social isso, também. assim. Que você não consegue ter aquilo, daí você passa sua timeline e todo mundo está lá mostrando como aquilo é incrível. Porque a vida se espetacularizou, né? Se você pegar uma rede social, Instagram, Facebook, ninguém mais usa Facebook dessa idade, mas Instagram, TikTok, né? Que é o que a molecada mais jovem usa. O que é isso aí? É uma edição dos melhores momentos da sua vida. Eu tenho um caso bem interessante pra contar, se vocês quiserem. Por favor. Tem uma pessoa que eu conheço que ela viajou em 2018 pro Nordeste. Como é que é o nome daquela praia linda do Nordeste lá? Porto de Galinhas? Não era outra, mas vamos falar Porto de Galinhas, que é lindo. Maravilhoso aquele lugar, já fui pra lá e é maravilhoso. O pessoal não manja muito geografia, né? Isso, tá ótimo. Foi pra Porto de Galinhas. Praia de Belo Horizonte. E ela ficou linda. E ela foi pra Porto de Galinhas no final de 2018, certo? Beleza? Certo. Aquele Ok. sol, aquela coisa maravilhosa, na rede, na água, os peixinhos passando pelos pés, coisa maravilhosa. Voltou em 2019, todos os finais de semana, todos, ela postava colocando assim, Porto de Galinhas, isso é o paraíso. Ela não falava que ela tava lá, mas ela falava, Porto, aqui sim é vida. Porto de Galinhas, o lugar mais maravilhoso do mundo, durante todo 2019. Aí 2020 parou porque tem uma pandemia, mas
durante todo 2019 ela ficou fazendo isso. 2020 mudou a perspectiva também, Isso. Né? Andar daqui até ali, coisa mais maravilhosa do mundo. Mas durante todo 2019, todo mundo que seguia ela ficou se sentindo mal porque não estava lá. E ela ficou se sentindo mal porque ela sabia que ela estava aqui naquele frio desgraçado, colocando foto de lá. Então isso tá fazendo bem pra quem exatamente? Só pro Mark Zuckerberg que ganha dinheiro. Loucura. Ela faz mal pra todo mundo. Faz mal pra quem tá postando e tá editando uma vida que não é daquele jeito, porque a gente vive tropicando. E faz mal pras pessoas que estão vendo, que acham que só a vida dos outros é boa. É isso. Então, só e é ruindade. Inclusive, o mal do TBT, né? É, o TBT, né? Que graças a Deus tá caindo já, né? O Mas povo ela tá não colocava parando. TBT, ela fazia de conta. Que é um dos temas que você aborda num dos livros aqui, Sim, né? sim, nesse aqui. Nesse aí que a gente não ganha. Não, esse aqui não tem como, eu só tenho esse. Mas ó, tem pra vender. Tem pra vender, nós vamos comprar pra ajudar. Isso. Hoje aqui, ó, o professor grande Rodrigo Otávio dos Santos é professor do doutorado em Educação e Novas Tecnologias. Um abraço para a Uninter, que liberou hoje o professor para estar aqui no Boa da Pan. Manda aí a sua pergunta, tem bastante gente participando. Manda aí seu WhatsApp também no 3501-1039. Tiaguinho, pergunta. Tem, Fernandinho. Eu queria saber o seguinte, professor. O professor tá falando sobre a galera que convive só na tela do celular, né? Cresce assim, vai no mercado de trabalho e tem que conviver com as outras pessoas que não veem o mundo da mesma forma. Mas eu acho que isso também passa por um momento onde as pessoas, a internet possibilita que a pessoa conviva, entre aspas, né? Só com quem concorda com ela. Então ela acaba não querendo muito, né? Também socializar, né? Eu acho que isso passa um pouco por isso também, né? É muito difícil também a gente arrancar a pessoa de um lugar onde ela só convive com iguais pra colocar ela convivendo com pessoas que pensam diferente, né? Que eu acho que esse é o grande lance da... É que pra entender isso, fazer uma breve digressão, né? Espero que o programa tenha tempo, mas vamos lá. Não tem até as 7. Vamos fazer. E a minha casa é aqui embaixo. É, Então, o senhor, é fácil. o professor tudo bem. mora aqui Eu moro perto. aqui Eu perto também também. moro. O senhor eu também tenho mora aqui no problema. Pilarzinho, que nem Posso eu? descer a pé? Bora né? Mal, igual eu. Posso descer a pé. Mas estou de carro porque eu tava no centro. Mas enfim. Pra entender como é que funciona toda essa questão da rede social, você tem que entender como é que ela ganha dinheiro. Que é a jogada, né? E ela ganha dinheiro te deixando cada vez mais dentro dela, certo? Porque quanto mais tempo eu tô dentro, mais publicidade eu vou ver. Porque quando você tá falando de uma emissora de televisão, a RIC, você tá assistindo a RIC, beleza? Aí aparece lá propaganda de fralda. Eu não preciso de fralda ainda e não preciso de fralda pra nenhum dos filhos. Não é pra mim. Aí aparece aquela propaganda da Amarok, a melhor. Isso, Eu da sou professor. Servopa tem. Eu sou professor, eu não tenho dinheiro pra comprar uma dessa, não. Também não vai servir pra mim. Entretanto, no Instagram, todas as publicidades que vêm é pra mim. Porque elas são direcionadas pra mim. Ela é bem focadinha em mim. E eles, então ela eles sabe escutam quem eu a sou. gente, hein? Que é bizarro isso aí. Sim, Isso é escuta, bizarro pra escuta, cacete. né? Tô falando com a minha mulher que, pô, tô com dor nas costas. Meu Instagram passa o feed, tá só... As costas tá uma bosta, olha só. E só É? sobre isso, cara. Sim, sim. Já aconteceu comigo lá na Uninter mesmo, de um dia que tava chovendo. A gente ganhou, no ano retrasado, acho, de presente de aniversário da empresa, a gente ganhou um guarda-chuva. E tava chovendo aquele dia e eu encontrei com o professor no elevador. Falei, putz, cara, esqueci meu guarda-chuva dentro do carro dele. Não, eu trouxe o meu. Não, porque, cara, nessa chuva, quando eu cheguei na minha sala, eu abri o Instagram e tava lá, guarda-chuva. Que isso, cara? Eu falei, opa, né? É contra a nossa vontade. Pode mapear de outras formas, mas enfim. Mas então, daí vai ganhando cada vez mais dinheiro. Por isso, as pessoas precisam ficar cada vez mais dentro da rede, certo? Só que o que a rede faz pra te manter lá dentro? Ela promove o engajamento. O engajamento é feito de duas formas. Coisas que você ama, que engaja, e coisas que você odeia, que engaja muito. Verdade. Mas muito. Então a gente fala com o fígado. Quanto mais ódio a rede social promove, mais ela ganha dinheiro. Então é uma rede, como diria o Max Fischer, é a rede do caos. Ela promove o ódio para ganhar dinheiro. Se promove o ódio, ela vai fazer o quê? Vai separar as pessoas entre os bons e os maus. Não importa o que seja. Se ela separa o bom e o mal, eu só quero ficar com os bons. Então, se eu sou politicamente de direita, eu não quero falar com os caras de esquerda. Se eu sou de esquerda, eu não quero falar com os caras de direita. Esquecendo uma premissa básica da convivência humana, do processo civilizatório, de que
se a esquerda e a direita não conversarem, o mundo acaba. Tem que conversar, porque tem coisas da direita que a esquerda concorda, e tem coisas da esquerda que a direita concorda. Então, nesse livro aqui eu uso exemplo para não entrar em política e não dar, né, muito estresse. Eu falo sobre lasanha. Sabe, eu gosto de lasanha. Eu adoro lasanha. Eu amo lasanha. Eu coloco no meu Instagram só lasanha. Eu coloco no meu Facebook só lasanha, porque eu amo lasanha. Cara, lasanha é boa demais. Eu adoro lasanha. Vai passando o tempo, a hora que, sei lá, 2, 3 anos, a hora que alguém aparecer, eu gosto de feijoada, ele não é que ele gosta de outra coisa, ele está errado. Porque somos nós que amamos lasanha contra o resto. Caramba. E a gente vê coisa que às vezes não tem não tá claro qual lado você tem que estar. Claro. Quando vem a notícia, você pode sentir. Os caras, eu vou esperar o fulano falar alguma coisa. Isso. Eu vejo se eu tô gostando disso aí ou não. Né? E daí você. Como é que você consegue botar todo mundo pra conversar? Porque essa é a base do processo democrático. É você colocar as pessoas pra conversar. De direita, de esquerda, de centro, cima, baixo, não importa. Vamos conversar. Aí tem o cara que tá muito pra esquerda que tá errado, o cara que tá muito pra direita que tá errado. Vamos chegar num consenso? Vamos conversar? Como que você vai conversar se você está mediado por uma tela de 6 polegadas na qual, na hora que você não gostou do que o cara fala, você apaga ele? Né? Porque tem uma outra e no nosso coisa... tempo não tinha o que fazer, né? Tinha que aguentar tinha. o tio, o primo, Exatamente. a prima, no final de semana, não tinha como fugir. Não, mas e se a tem gente outras... saísse do meio da família, eu já levava um safanão já da minha mãe. Volta pra lá. Tomava uma piaba, né? Mas pode ser pior. Pode ser pior. Se você tá num relacionamento amoroso, você tá ali, né, com a menina e tal, e você não quer mais ficar com ela, você tem que olhar na cara dela e falar, olha, não quero mais ficar com você. Hoje você bloqueia. Que doideira Que situação, né? Ô, professor, uma pergunta aqui da nossa plateia hoje. Fala, garoto. Ó, hoje nós... A fichinha do Faustão aqui. A filha da A pergunta é a seguinte: qual geração é mais dependente de validação? Quem vive de like ou quem vive de aprovação da família? Pergunta, hein, galera? Gostei. Todas, porque a necessidade de aprovação, isso vai lá na psicanálise, a necessidade de aprovação é inerente ao ser humano. A gente precisa da aprovação dos outros. A questão é, quem são os outros? A partir do momento, todos nós precisamos de validação. Isso é básico do ser humano. Então, eu preciso que minha mãe me ame, eu preciso que meu pai me ame, eu preciso que minha mulher me ame, eu preciso que meus filhos, eu preciso que as pessoas que trabalham comigo gostem de mim, eu preciso que meus alunos me admirem, eu preciso dessa validação, beleza? Acho que isso é ponto comum. Sim. Certo. O problema da rede social é a validação de estranhos. Que daí sim, acho que essa é mais ou menos por aí a pergunta, a validação de estranhos. Então, eu querer que minha mãe me ame é super honesto, né? Eu querer que 5 mil pessoas que eu nunca ouvi falar me amem, opa, tem um problema aqui. Então, o ponto é a validação de estranhos, de pessoas que, sinceramente, não te agregam em nada. E que ela também, você não está agregando. O like ou dislike, whatever. Sabe, você está lá passando o feed e whatever, se é legal ou não. Mas é assim, na minha visão, essa dependência de validação digital, vamos falar assim, é presente com muita força até do ambiente profissional. Hoje em dia, não basta você ser um médico só, que estudou décadas, né? Que tem mestrado, doutorado, especialização. Você tem que ser um médico com 100 mil seguidores, postando vídeo todos os dias, com vários comentários e compartilhamentos. Você não pode ser uma nutricionista que atende aqui no consultório ali na Mateus Leme. Você tem que ter milhares de seguidores. E se você pensa diferente, se você é um médico que pensa diferente desse outro médico que tem milhões de likes, você fala, cara, não é bem assim. Alguém comenta assim, você que é bom, né? Quantos seguidores aí? 1000 seguidores? Parece que é isso. Assim, é igual a gente aqui. Eu sou um influenciador analógico. Eu trabalho aqui, ó, no FM. Sim, ele manda telegrama. Aí o meu Instagram está lá, eu posto coisas, mas não é uma preocupação pra mim. Eu tenho lá quase 10, aproveita e me segue lá, hein, @FernandinhoEufrásio. Isso é totalmente contraditório, né? Me siga lá, Fernandinho Eufrásio. Mas assim, eu não tenho essa, vamos dizer, uma preocupação, uma necessidade de estar lá presente a todo momento e ter essa validação. Não tem, eu me preocupo aqui.
aqui é o meu lugar de Sim. preocupação maior, é esse aqui. Por isso que eu falo que eu sou influenciador analógico. Mas é difícil, aquilo que você falou é verdade, é número, né? A gente que trabalha tentando vender ingresso, por exemplo, eu preciso agradar a galera na internet, porque senão... Não é nenhuma necessidade de, nossa, a minha vida não acontece. De sobrevivência quase mas já, é um lance de, tipo, eu preciso que essa galera goste do que eu tô postando, porque eu preciso que eles saiam de casa. Infelizmente, a gente não consegue fugir disso nesse momento, sabe? Dependendo da área que você trabalha, você não consegue fugir. É um Sem inferno. falar que você está trabalhando de graça para o Mark Zuckerberg, Sim, né? sim. Você trabalha de graça para empresas mega milionárias. Sim. Então não é que você está apenas mostrando o seu trabalho. Você está trabalhando de graça. Cada vez que você abre o seu celular e mexe no Instagram, você está trabalhando de graça para uma empresa mega milionária. Não sei se tá afim de fazer isso. Eu não tô. E mais, uma empresa mega milionária que mata pessoas. Muitas. E a gente pode entrar nesse assunto agora. Vamos entrar após o intervalo. Então, beleza. Você manda a sua pergunta aí no 3501-1039 e já a gente volta com ele, o mestre, o doutor, professor Rodrigo Otávio dos Santos aqui com a gente. Vai. Fica aí. Você está ouvindo o Boa da Pan, a hora boa do seu rádio. E hoje o papo tá bom demais sobre gerações, né? Geração Z, geração Baby Boomer, geração a Alpha. Essa é qualidade. Alpha é qualidade. E agora, professor, essa geração da criançada de agora é Alpha ou Beta? Essa galera de agora é Alpha, né? Então, de novo, o que vale é o marketing, né? Se alguém decidir que é alfa ou é beta, a grande característica da geração alfa, digamos, né? Que é quem nasceu agora e tal, é que é a primeira vez na história da humanidade no qual uma criança tem mais poder de decisão do que os pais na família. Uau! Isso é muito complexo. Caramba. Então, vocês têm um molequinho de, vamos dizer aí, 5 anos, e ele vai decidir O Mateus. se a... ele vai decidir se a família vai se mudar ou não. Ele vai decidir qual escola ele quer ir, Vicente, coitado. né? Vai decidir. Sim. Vai. Mas- Bom, eu tô indo, Maria Clara. Se não quer ir, você fica aí, meu. Você vai. Exatamente. Mas assim, sabe qual que é o maior problema? Tem um outro livro que fala que você achar que você consegue consertar na sua casa é uma só frustração. É um otimismo cruel. Aliás, esse é o termo, otimismo cruel. A gente não consegue, o meu filho, não consigo mudar o panorama. Porque é toda a sociedade. Então, se eu não mudar a sociedade inteira, não adianta eu mudar na minha casa. Então, tem a geração alfa, que são quando as crianças mandam mais do que os seus pais. Na minha casa não é assim. É claro que é. Porque você faz parte da sociedade, você não tá fora dela. E se você for radicalmente fora da sociedade, você vai ser punido. Veja, a minha geração, eu apanhei dos meus pais. Acredito que vocês provavelmente também. Sim, era muito popular na época. Falando nisso, Era muito popular. já que você falou. Experimenta bater no seu Memória, filho hoje pra ver se não vai parar o conselho tutelar. Não, o problema de experimentar é que daí você gosta, né? Aí você entende. Esse é que é o problema. Aí você começa a entender teus pais. Fala, Pode ser, puta, meu, pode como ser. é que eu não fiz isso antes? Porque Que loucura. mesmo que você quisesse, mesmo que você queira, você não consegue ir contra a sociedade. Tipo, antigamente, eu tava dando aula pro curso de Direito mês passado, falando sobre inteligência artificial. Eu falei, olha, daqui a pouco vai ter o direito pra inteligência, para os direitos da inteligência artificial. E o cara, que tem a mesma idade que eu, mais ou menos 50, falou, não, isso nunca vai existir. Eu falei, então pense que quando você era criança existia direito dos animais? Não tinha. Pois é, não. Hoje você não pode fazer, ainda bem, né? Tudo isso que eu tô falando, ainda bem que não se pode bater em criança, ainda bem que você não pode mais bater em cachorro, gato, sei lá o quê. Mas antigamente isso era normal e não era um problema. E ainda bem a sociedade melhorou e ela, nesse aspecto, melhorou e ficou melhor. Por outro lado, tem o aspecto que piorou. Porque uma criança de 4, 5, 8 anos não tem ainda maturidade suficiente para decidir algo tão complexo. Por isso que o problema é a informação, professor. Claro, Porque aí que tá, a criança não poder bater, eu acho ótimo. sim. Entendeu? Mas eu acho que a criança não precisa saber.
Porque o problema é que a criança sabe que não pode bater. Esse que é o problema. Que, entendeu? Por exemplo, a mãe vai falar assim, se eu quiser, ó. A criança fala, não vou fazer. Claro, entendeu? claro. E não é que não pode bater, mas a criança saber que é o problema, entendeu? O maior medo que eu tinha era de apanhar de cinto do meu pai. Nossa. Ele passou a minha infância falando que até hoje eu não apanhei. Entendeu? É isso. Até hoje. É Mas isso. toda vez que eu fazia algo muito sério, se você fizer de novo, você vai apanhar de cinto. E eu não fazia. É verdade. Entendeu? É isso. A criança hoje sabe que não vai apanhar, esse que é o problema, entendeu? Não que esteja certo também. Não tá, mas... Aí, né, o psicológico da também criança. não vamos ferrar com o psicológico das crianças, mas... Ai, cara. Como equilibrar, né? É, esse é o problema, exatamente. É uma Educação de uma beleza, criança. Mas o ponto não é a questão do castigo ou da punição. O ponto é que a criança, me parece, pelo menos, ela não deveria ser mais importante do que seus pais nas decisões cruciais da família. Ok, decidir qual roupa vai usar, pô, que legal, deixa a criança decidir. Decidir com quem que ela vai brincar, beleza. Mas decidir aonde vai morar e qual escola, que o exemplo era esse, né? Quando eu fui ler lá nos livros e tal, o fulaninho decidiu a escola que ele iria. Poxa, peraí. O fulaninho, com 6 anos de idade, não tem capacidade de decidir a escola. Quando ele tiver 15, ele tem. Mas com 6, ele não tem. Né? Quando ele tiver 18, ele pode decidir qual faculdade ele vai fazer. Quando ele tiver 6, não. E daí o que acaba gerando com isso? Acaba gerando uma geração indivíduos, né? Que não sabe se confrontar com a frustração. Porque eles nunca foram frustrados. Agora eu quero uma água. Tá, uma água. Agora eu quero uma água de coco. Tá, uma água de coco. Agora eu quero uma coca geladinha. Tá aqui a coca geladinha. E assim vai. Quando ele chegar no mercado de trabalho, pra começar lá no começo da conversa, quando ele chegar no mercado de trabalho e o chefe falar, você tem que me apresentar isso pra amanhã, ele fala, nunca ninguém me mandou fazer nada. E não vai fazer. O que é um problema pra esse chefe. Só que vai ser mais um problema quando ele tiver não 2, não 5, mas 20 pessoas daquele jeito. E vai ser mais um problema ainda quando um desses 20, quando o chefe se aposentar, virar chefe. Como é que você faz uma pessoa que nunca foi contrariada na vida, chefiar outras pessoas que também não foram contrariadas na vida? Violência. Não, Olha. Entendi, desculpa. Eu me confundi. Como que se faz isso aí? Difícil, né? É um muito cenário difícil. muito preocupante. Mas, ao mesmo tempo, vou tentar trazer um lado otimista. Claro. Por favor. Ao mesmo tempo. Pode dar uma bomba atômica e acabar o mundo, por Também. exemplo. É otimismo. Pois No é. melhor dos cenários. Os ETs estão vindo aí. Claro. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma crescente quantidade de informações sobre malefícios, né? De redes sociais, de tempo de tela, essas coisas. E, inclusive, com Mark Zuckerberg da vida e tal, sendo sabido que não deixa os filhos, não entrega aos filhos redes sociais, nem celular, nem nada do tipo. Esse aumento, acompanhando, né? Esse aumento de informação sobre isso, não pode acabar gerando um movimento realmente forte e contrário a isso que a gente vê hoje em dia? Então, acho que tem 2 exemplos, porque eu sou historiador, então eu vou pegar na história. Existem 2 exemplos de coisas muito complexas, que faziam muito mal para as pessoas e que estavam postas. Cigarro e bebida. Os 2 continuam. Cigarro, muito menos. Eu não vejo as pessoas fumando, é muito raro. Eu também não. Mas você viu as pessoas pararem de beber? Opa! Então, não sei. A rede social, ela vai ser encarada como um malefício nesse nível, acredito eu. Como uma espécie de vício. Porque né? Ela vicia. Ele vai ser encarado como um cigarro, e de repente a gente, não usem mais, e as pessoas vão acatar. Ou ele vai ser encarado como uma bebida, e fala, não usem mais, e todo mundo continua bebendo. Então, aí é que tá. Qual que é o tamanho do lobby dessas mega empresas que misteriosamente mandam nos Estados Unidos? Se você olhar a posse do último presidente dos Estados Unidos, estavam só todas essas empresas na primeira fila. Isso é verdade. Dizendo quem é que manda. Rapaz. Eu tentei o otimismo. Mas tem uma coisa, eu fiquei pensando aqui agora, você trouxe no começo a questão do marketing. A sensação que eu tenho é que o cigarro foi demonizado, digamos assim, e a bebida não, pelo marketing também, né? Porque a forma como trouxeram esse movimento anti-tabagismo aí,
ele foi muito mais intenso do que com a bebida. Com a bebida era, se você beber muito vai dar isso. Com o cigarro era meio que, cigarro é horrível, o cigarro vai te matar, o cigarro, e aí legislação e coisa, né? Então parecia mais que o cigarro, você não tem escapatória, não existe níveis seguros, tem até na carteira do cigarro, não existem níveis seguros pro consumo dessa substância. Eu decorei porque eu fumo. Mas a bebida não, era sempre uma coisa como, bebe, mas calma. Mas não era tão intenso, né? Mas a gente não pode esquecer que na década de 30 teve a lei seca. E não resolveu nada. Ou seja, os caras baniram o álcool da sociedade norte-americana e só piorou. Ou seja, não é um bom exemplo. Mas teve um pessoal que empreendeu legal nessa época. Teve, tá? O Al Capone tá aí pra isso, né? Bom. A gente não teria o Poderoso Chefão se não fosse. Sim. Inclusive a contribuição cinematográfica da bebida, importante. A gente tem que agradecer também um bom uísque quando traz uma trilogia como o Poderoso Chefão. Isso. Mas o... pode falar. Não, eu ia falar o seguinte, Fer... Não sei se você daqui a pouco vai chamar o break, eu posso levantar uma questão. Pode falar. Que o professor finalizou o último bloco falando sobre as redes sociais, usou o termo até matam pessoas. Sim, opa. Porque poderíamos falar sobre o assunto. Vamos lá. Por Obrigado favor. pela sua memória, Thiaguinho. É o seguinte, tem não 1, não 2 e não 10 trabalhos, são muitos trabalhos acadêmicos, mostrando que a partir de 2011, 2012, mais ou menos, que é quando as redes sociais vão pro celular, o celular se populariza, o aumento de suicídio entre jovens salta, daí vai depender de cada estudo, mas algo entre 200% e 600%. Então existem 6 vezes mais pessoas se matando, jovens se matando, do que antes. Atualmente, a forma de morte juvenil mais comum é acidente de carro, violência urbana, né? Acidente de carro e tal. A segunda, suicídio. Não é câncer, não é algum outro tipo de doença, é suicídio. É a segunda forma que mais mata no mundo. Não é no Brasil também, é no mundo. E daí foram estudar, mas o que aconteceu que em 2011 para 12 deu essa curva? A única coisa que aconteceu em todo o planeta, porque é no mundo inteiro, é justamente as redes sociais que cresceram. Porque lembra que eu falei da garota que tinha ido lá pra Porto de Galinhas, isso aí. Essa pessoa, ela vai ficar, quem tá vendo, vai se sentir mal. Aí você gera uma certa ansiedade. Ansiedade, se não aplacada, ela vira depressão. Depressão, se não aplacada, parabéns, vira suicídio. Caramba. Então, vai só escalando isso. E como você tá o tempo inteiro ali, e tem várias outras coisas também. Eu tô falando da gente aqui. Nós estamos com ansiedade o tempo inteiro. Porque, vamos pensar o WhatsApp, que nem é rede social, nesse sentido mais estrito. WhatsApp, eu recebo uma mensagem do meu aluno. Depois eu vejo. Isso não me gera ansiedade, é um aluno. Eu recebo de outro, também não gera ansiedade, um pouquinho. Eu recebo uma mensagem do meu chefe. Não é nada urgente, meu chefe é um cara bacana. Gera mais um pouquinho. Só que é um pouquinho de ansiedade, um pouquinho, que no final do dia é um pocão. Sim. Todos os dias. Todos os dias, tá? Esse negócio é um gerador de ansiedade. Eu coloquei, eu tô aqui na PAN e tal. Aí eu vou pegar a minha foto. Eu não tenho mais Instagram. Eu aboli mesmo. Instagram, Facebook, não tem mais nada. Mas eu vou colocar a minha foto no Instagram. Será que muita gente curtiu? Aí passa 10 minutos. Será? Passa mais 20. E agora? Qual que é o nível de ansiedade que eu vou ficando pra ver se essa foto que eu tirei aqui foi bem recebida? Ansiedade gera depressão. Depressão gera suicídio. Então, sim, essas redes sociais matam pessoas. E não é um estudo ou 2 estudos. Eu posso dar 10 ou 15 livros explicando isso. Tem o iGen da Twenge, tem o Foco Roubado do Hyde, tem o do Max Fischer, que é a Máquina do Caos. Tem um monte de livros mostrando com dados como que isso ocorreu. O meu livro tem isso. Explica aqui. Com dados do Brasil. Não é dados dos Estados Unidos como os outros. Tem os dados do Brasil. Você entra lá no... como é que é o nome? Da violência. Mapa da violência no Brasil. E pode estratificar por suicídio. Detalhe que suicídio sempre é menos notificado, porque as pessoas ainda têm um certo preconceito, uma certa vergonha de dizer que se matou e tal. E mesmo assim é absurdo. Aumentou, sim, exponencialmente. 150, 180, 200%, 300%.
de suicídio de pessoas a partir do uso recorrente de rede social. Então, sim, é uma coisa que mata. Uma das provas é que a gente falou, né? O Mark Zuckerberg não deixa... Lógico. Os caras que Se trabalhavam lá dentro falam em documentários, gente, não use e tal, porque isso aí não tem sentido, assim. Então, já é uma né? Já é um caminho pra se seguir ali, pelo menos pra se tirar alguma base de que não deve, no mínimo, não deve fazer bem, né? É que num primeiro momento parece ser muito atraente, Sedutor, né? Sedutor, você se conecta. Cigarro também é sedutor. Cachaça também é. Também. Opa! Você se conectar com outras pessoas, descobrir novos mundos, novos jeitos, né? Os olhares de outras pessoas pro mundo, do mundo. Então, e você começa, né, a ter essa visão crítica e uma boa leitura ali, você já começa a entender esse mecanismo, né? Como que funciona. É porque tem uma parada chamada algoritmo preditivo. Ele vai prever o que você quer receber, certo? Então, some isso, ó. Algoritmo preditivo prevê o que você quer ver. Aí você tem o ódio que engaja mais. E some essas duas coisas. Vai ter algo que tá te dando o tempo inteiro uma sensação de falta. O marketing faz isso, né? O marketing isso quem falou foi Francis Ford Coppola. Quando ele veio aqui em Curitiba, eu fui assistir a palestra magna dele, inclusive é meu amigo, porque ele falou olá, e eu falei olá. Então é meu amigo. Falei mais com ele do que com meus vizinhos aqui do Pilarzinho. Mas enfim. Quando ele falou lá, ele falou: o marketing tá aí, ou o comércio tá aí, pra dizer o que falta pra você. Você nunca está completo, porque sempre falta um novo carro, falta um novo celular, falta a nova casa, sei lá o quê. Então você está sempre devendo. Agora faça isso todos os dias, a todo momento, na sua mão. Está sempre devendo. Sempre você queria algo e você nunca tem. Está sempre infeliz. Porque o mundo do comércio, ele exige que você seja infeliz para que ao comprar alguma coisa, você aplaque essa infelicidade com uma felicidade. Nossa, eu comprei um livro novo. Pô, comprei um carro novo. Sou feliz porque comprei. Eu não sou feliz porque eu sou feliz porque eu comprei. Agora você transfere isso pra rede social. E fica o tempo inteiro. Você é infeliz. Você não tem esse livro, hein? Você não tem esse carro, hein? Você não tem essa casa, hein? Você não tá em Porto de Galinhas, hein? Você não, hein? Tudo você não. E, ao mesmo tempo, essa questão do ódio. Que você vai... Então, ou você tem a falta, ou você tem o ódio. Como que isso vai dar certo? Não tem como dar certo. Que doideira, hein? Inclusive, você que tá no YouTube aí, ó, vota aí, a gente acabou de lançar uma enquete pra você, que a gente quer saber de qual geração você é. Vai agora no YouTube, você que tá aí já assistindo a gente, tá no chat ali, ó, só clicar, é rapidaço, muito rápido mesmo, você vota lá. Qual é a sua geração? Tem Baby Boomers, de 1946 a 1964, geração X de 1965 a 1980, os Millenniums, eu estou nessa geração de 1981 a 1996 e a geração Z de 1997 a 2012. A Alpha é daí de 2013 pra frente. Então, você... Por acaso que eu acho difícil, você tem um alfa aí, você comenta na live, fala assim, ó, eu sou alfa. E eu mando em casa. E eu mando em casa. Hashtag manda em casa. Eu sou alfa e acabei de soltar meus pais pro lanche. Ó, até o momento isso. E se começarem a falar muito aqui do meu lado, eu prendo de novo. Eu não sou otário. O povo tá votando lá, temos aqui, ó, Baby Boomers. O povo não quer entregar a idade também, hein? Não tem ninguém. Geração X tem 37% da audiência lá no YouTube agora. Millennials, disparado, 59%. E a geração Z, 4%. Então, acho que tá equilibrado. É mais ou menos o que os dados de audiência mostram aqui do Boa da Pan. Tem bastante gente participando. Você que tá no FM, corre pra lá e comenta. Mas não é comentar, é votar, tá, animal? Clica lá, né? Você clica na enquete lá. Não precisa comentar qual é a sua geração, a não ser que você queira fazer um adendo também, como a minha galera aqui. O seu produto ou serviço. Seu produto ou serviço. Gente, hoje baita papo aqui com o professor Rodrigo. Gente, sensacional. Você pode participar aí com a gente, mandar a sua pergunta. Tá fazendo aqui um apanhado e jogando. Você falou de algoritmo, né? Esse negócio não tem como escapar dele, né, professor? Não dá, né? Acho que uma coisa importante, se vocês me permitem, é explicar o que é um algoritmo. Por favor. Porque as pessoas falam e ninguém sabe o que é. Então, algoritmo é uma estrutura matemática
que tem que dar uma resposta apenas. Uma estrutura matemática que dá uma resposta apenas. Então eu vou fazer um algoritmo muito simples. Eu tenho um sobrinho que tem 20 anos. Então eu vou dar um algoritmo pra ele. Olha, você vai no mercado, compra pão, queijo, mortadela. Tá aqui R$50. Se não tiver queijo, esse é o algoritmo. Vá no mercado, compre pão, queijo, mortadela com R$50. Se não tiver queijo mussarela, você compra queijo prato. Se não tiver queijo prato, você compra queijo, sei lá, outro queijo. Cottage, era esse o nome que eu queria lembrar. Se não tiver queijo cottage, você compra mortadela. Se não tiver mortadela, você compra... E assim você vai indo, vai lapidando isso de uma maneira que todas as possíveis não entregas sejam entregues. Os R$50, se sobrar troco, compre um sorvete. Se não der pro sorvete, compre uma bala. Se sobrar, além do sorvete, compre o sorvete e um chocolate. Se não tiver chocolate, e assim você vai... Isso é um algoritmo. Parece muito minha esposa me mandando no mercado. A ideia Mas eu acho que é porque ela não confia muito que eu vou conseguir deduzir sozinho o que falta em casa, sabe? Pode ser também. Mas, pô... Aí ela faz um algoritmo mais bem ser mais refinado que o do Instagram pra esse idiota trazer o que eu preciso. O algoritmo do Facebook, quando eu li isso era em 2017, o algoritmo do Facebook, ele tinha 30 mil páginas. 30 mil páginas de instruções. Se acontecer isso, faça aquilo, se não, faz aquilo, se não, faz aquilo. E assim você cria uma instrução matemática que não tem como dar falha. Quando que o computador trava? Quando o algoritmo falhou. Boa parte, né? Às vezes é outro problema, mas muitas vezes é porque você fez alguma coisa que ele não estava preparado. Tipo, você foi lá e foi no mercado e comprou um sapato. Mas eu só falei de comida, como comprou um sapato? Aí trava. Tanto que tem uma profissão, agora esqueci o nome dela, tem uma profissão que um amigo meu, Marco, trabalha com isso, que é testar erro de usuário. Ele faz as combinações mais malucas e improváveis pra ver aonde que vai dar erro no algoritmo. Caramba, que loucura. Olha que legal. Existe isso, existe. Só que eu esqueci o nome da profissão. Depois só pegar nossas tias. Rapaz, então isso aí é um negócio que não... É o que tá moldando o mundo, né? O algoritmo, ele tem um poder, essa programação, né? E o algoritmo digital, né? Porque o algoritmo sempre moldou o mundo. Se você pensar, a gente sempre tem uma lista pra ir no mercado, né? A questão é o algoritmo digital. É que nem rede social. Nesse livrinho aqui que eu escrevi, tanto que o nome do livro é Redes Sociais Digitais. Porque rede social, sei lá, quando eu vou na feirinha ali no Pilarzinho, aqui embaixo do Pilarzinho, aliás, não, aqui do lado, né? Na do Cruz lado. Ali, na Cruz. Opa, sábado tem aquele pastel, cara, sensacional. Maravilhoso. O cara do pastel, ele sabe meu nome. Ele sabe que eu moro por aqui, ele sabe que todo sábado eu vou lá. Então, tem uma rede. E ela é social. Ela só não é digital. A diferença da rede social digital é que ela precisa de energia elétrica. Em algum momento você teve que carregar o teu celular para ele funcionar, né? Então, a diferença da rede social digital é que ela é elétrica e não precisa do corpo a corpo, mas é a mesma coisa. Então, os caras pegaram a ideia da rede social, que é ir no mercado, que são teus amigos. Como começa a rede social como digital, como a gente começa hoje? O Orkut. O Orkut é o quê? Um bando de amigos conversando sobre um tópico. Que é você ir num bar, sei lá, você gosta de futebol, fala, e o Atlético e o Coxa, hein? É isso. O Orkut era isso. Era melhor, não era? Ou eu tô maluco? O Orkut era melhor porque ele não tinha o algoritmo preditivo. Você ia no que você queria. No que você queria. Não previa nada. Daí entra o Facebook em 2008 com uma outra proposta. Eu vou te dizer o que é bom. O Facebook não dizia o que era bom. Você entrava e entrava lá nas comunidades que você queria. E lá também a gente era exposto ao contraditório. Tanto que você tinha um monte de debate, discussão entre pessoas que teoricamente gostavam da mesma coisa, porque estavam na mesma comunidade, né? E é um negócio que o Thiago levantou aqui e falta, não tem mais debate. Não existe mais debate. Não gostei, bloco. A pessoa vive, que tanto falam, né? Na bolha dela, né? Isso. Não tem, né? Ela cria, aliás, ela acha uma bolha que ela toma pra ela e lá ela vive eternamente. E daí o contraditório, o diferente é muito difícil. Porque o algoritmo preditivo fala pra você, não, isso não é pra você.
E daí ele vai te botar Você num talvez trilho. pode gostar. O clipezinho Ele da mostra. Microsoft, né? Não, vem aqui comigo. Você já tentou... Mas, cara, e cada vez mais eu acho que me parece que Vem tá cada vez abraça mais a gente. inclinado pra bolha mesmo. A gente vê Claro. na própria comédia, entendeu? Oh. É um exemplo básico, assim. pra O tudo. cara que fala, o Diogo Almeida que fala pra professores, o cara que tem um show que é o pai dos gatos. O cara fala pra gente que cria Que gosta de gato. gato. Então, assim, cara, é cada vez mais nichado, especializado, assim, né? e o outro sempre mal visto. O outro, sempre nós contra o outro. E isso gera muitos problemas. Né? Você vai chamar break? Porque eu tenho uma cabeluda. Não, a última, por Ah, favor. ótimo, por causa tá do bom. tempo. É que a gente tá recebendo aí notícias, Cabeludo. informações. Cabeludo. De todo o movimento no judiciário norte-americano, né? Com Zuckerberg dando depoimento, não sei mais o que. Você acredita, agora pedindo uma opinião mesmo, você acredita que isso vai dar em alguma coisa? Se é só espetáculo, ou a gente realmente tá conseguindo alguma informação a mais ou algo do tipo desses processos? Bom, eu acho que eles estavam na primeira fila quando o Trump entrou. Primeira fila eram os caras. Tipo, nós mandamos neste país. E mais do que mandar neste país, mandam em outros. Porque olha o tamanho da celeuma que eles fizeram aqui no Brasil. É censura, estão censurando. Nunca foi censura. Nunca foi censura. O que eles queriam é responsabilização. Né? Então, assim, ó, se eu falo uma bobagem grande, tipo, eu vou matar todo mundo. E a rede, Facebook, Instagram, sei lá o quê, me deixou postar isso, ele tem que ser corresponsabilizado. É só isso. Não tá dizendo que é uma censura, não pode escrever. Pode, mas a rede social vai ser corresponsabilizado. É a mesma coisa se chegar na televisão ou aqui na rádio. Pode Isso que eu falar ia qualquer comentar. coisa? Não pode falar, é uma concessão pública. Você não pode chegar e... Puta, aqui eu não vou falar nada na rádio bizarro, mas... matem todas as pessoas. Você não pode falar isso. Porque você tem uma responsabilidade com a sociedade. Por que é só a rede social que não tem responsabilidade? É isso aí, Tem gente. mais dinheiro que todo mundo. Muito mais dinheiro. É isso. E professor, a pergunta que vale R$1 milhão pra fechar. 42. A resposta é 42. Eu peguei a referência. Estamos caminhando para um movimento de reconexão com a vida offline ou não? E é possível equilibrar tecnologia com a saúde emocional? Com tudo que a gente já falou aqui. É possível, mas é difícil. É difícil. É bem difícil. Qual foi a última vez que você conseguiu ler um livro ou um texto que seja sem ser incomodado? Hoje eu tava almoçando com um orientando meu, com o Matheus, e orientando ele, né? Ele é estudante de mestrado, desculpa. Ele é estudante de mestrado e tal, eu tava ajudando ele. E daí ele falou, não, na tua época, quando você fazia mestrado, era muito mais difícil. Porque, pô, tinha que ir na biblioteca, pegar a fichinha e tal, não sei o quê. Eu falei, não, cara, na minha época era muito mais fácil, porque eu não tinha interrupção. Eu sentava pra ler um livro e eu lia o livro. Hoje, vai tentar ler um livro pra você ver. Começa, tem um apito daqui, um apito dali, daqui a pouco. E se não apitar você mesmo, pare e pega o celular. Deixa eu só ver um negócio rapidinho. Exatamente. Tem a minha pesquisa de pós-doc agora, que é no Instituto de Saúde Mental da UFRJ. Eu tô fazendo o meu pós-doutorado lá. E a questão é, os alunos não conseguem mais estudar. Não é que ele não queira, ele não consegue. Por que ele não consegue? Ele fala assim, ó, não sei se repararam, mas meu celular tá lá no sofá, lá longe. Mas eu tô pensando nele. Não adianta ele estar longe. Antigamente adiantava. Eu só jogava ele longe e beleza, vai dar certo. Hoje em dia ele tá tão na minha cabeça que eu fico o tempo inteiro pensando nele. Putz, será que me mandaram mensagem? Será que alguém tá vendo aqui? Pô, eu mandei pra minha namorada pra me ver aqui na PAN. Será que ela tá vendo? Poxa, e agora? E eu tô conectado ao celular mesmo com ele longe. Por causa disso, como é que eu consigo me desconectar? É um processo muito complicado. Muito complicado. Particularmente, assim, ó. Eu sou o cara que ainda ouve discos de vinil. Ainda ouço CDs. Uau. Porque me faz bem não ter tudo digital. Me faz bem olhar a capa do disco e colocar ele para tocar. É uma frescura? Pode ser mesmo. Mas me ajuda a desconectar, né? Me ajuda a não ficar o tempo inteiro focado numa... Sem falar que daí tem uma outra questão, que é
o não algoritmo. Eu tenho uma pilha de discos de vinil, por exemplo, né? Eu trabalho, como eu tenho hernia de... Isso é outra parada. Eu tenho hernia de disco nas costas de tanto trabalhar e tal. E o disco de vinil faz eu levantar da cadeira. Então as costas já dá aquela levantadinha. E isso é sério, é terapêutico. Então eu tô escutando, o disco dura uns 25 minutos, mais ou menos, cada lado. Levanta pra trocar e na hora que você levanta, as costas dão uma melhoradinha. Então se você tem hernia de disco, tá aí uma boa dica, ideia, uma boa dica pra você. Boa dica. Só que como eu tenho uma miríade de discos e eles estão organizados em ordem alfabética, eu posso escutar um disco do Metallica e em seguida escutar Engenheiros do Havaí e em seguida escutar Miles Davis. Eu posso fazer isso. Vá fazer isso no Spotify ou no Deezer ou em qualquer coisa. Não consegue. Tem que lembrar que você tem que querer outra coisa. E no mundo offline, no mundo real, pra colocar entre aspas, eu olho as coisas e eu pego aleatoriamente. Essa aleatoriedade, graças ao algoritmo preditivo, tá sumindo. A aleatoriedade, o inusitado, o estranho, aquela coisa que cai de paraquedas, tá cada vez menos comum. Não sei se eu respondi também isso. Respondeu. Com certeza. Uau. Olha, eu acredito que teremos que marcar uma parte 2. Eu moro aqui embaixo, hein? Desse papo com o professor Rodrigo. Sensacional. Mas se você quiser encontrá-lo, você sabe onde. Na Uninter. Ele estará... Inclusive, teve gente que comentou aqui, a Aline Peters, falou que já foi numa palestra sua e foi muito boa. Olha só. Agradeço. Pô, professor, quero agradecer demais tua presença aqui no Boa. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Volte, ainda mais que você mora aqui do lado da rádio. Venha a pé, por favor, para falar mais sobre isso, que é um papo que tem que estar presente aqui no dia a dia do Boa da Pan. De verdade. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, lembrando que eu tenho que lembrar, porque senão a assessora de imprensa me bate. A Júlia aí, ela é nervosa. Ela é brava. Que agora, no próximo sábado, não esse sábado, no próximo, né? Vai ter o feirão de profissões da Uninter, no dia 7 de março, das 10 às 2 da tarde, das 10 da manhã às 14 horas, lá no campus do Divina Providência, ali no Largo da Ordem, lá eu trabalhei durante anos lá, na Rua do Rosário 147. Se vocês puderem ir lá, é bem bacana. E se alguém quiser me encontrar, o meu e-mail é rodrigo.s@uninter.com. Ele é raiz, né? Raiz. Passou e-mail aqui, isso aí. Grande professor Otávio dos Santos, salva de palmas. Obrigado, muito obrigado. Sensacional. Essa fera aí, meu. Um presente hoje para a audiência é esse tema de hoje. Com Hein? certeza, Sensacional. com certeza. Vai no YouTube, dá tempo de votar. Daqui a pouquinho a gente passa aí a nossa enquete, o resultado final. Sim. Aqui, será que teve algum Baby Boomers? Se você nasceu entre 1946 a 64, vá lá e vote. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui no Boa da Pan. Você está ouvindo o Boa da Pan, a hora boa do seu rádio.